Graça e paz, é uma alegria muito grande tê-los todos reunidos aqui. E nesse cântico que nós acabamos de ouvir, é interessante porque às vezes nós ouvimos e nós vamos pelo veio da arte. A música é uma arte, ela agrada, ela embala. Mas a gente tem que perguntar o seguinte: é tudo que eu estou ouvindo? Claro que não. Enquanto que a música, que é uma arte que nos embala, que nos agrada, tem algo que nos empurra para bem mais além, que é Ele, é o Emmanuel. Então nós vamos levantar agora, cada um levanta do seu banco e vai para alguém e diz assim: Emmanuel está conosco. Ele está conosco. Diga para alguém, isso é Natal, né? Emmanuel está conosco. Natal deveria acontecer todos os dias, mas só acontece, não sei porquê, uma vez no ano. Pode abraçar se você quiser, não tem que ser. Amém. É uma alegria muito grande estar de volta. Acho que tem um ano que eu preguei aqui, pastora Rita. Eu estava revisando o meu calendário, tem um ano, né? A última vez que eu falei a essa igreja foi em dezembro. Então parece que eu estou ficando pregador do Natal. Em outras palavras, é uma alegria rever também colegas, pastor Wesley. Você é um companheiro não só da pastora Rita, mas é um companheiro também junto comigo. Eu agradeço a Deus por sua vida, claro, por sua família, aos demais pastores que estão aqui, o meu carinho, o meu respeito. Meus irmãos, nessa época do ano, você não pode evitar o tema. Você tem que falar de Natal. Outra vez, eu sou crente de igreja, tá? Eu nasci na igreja, então eu ouço de Natal não sei quantos anos. Eu não vou falar para vocês, porque eu creio que vocês querem saber a minha idade, e eu sou bem jovem ainda. Mas eu me lembro que quando eu era menino, na escola dominical, nós brigávamos na escola dominical para saber quem ia representar Jesus. Claro que a turma crescia na igreja presbiteriana, tem essas coisas, mas José, né? De vez em quando eu era José, de vez em quando eu era um dos pastores. Às vezes o tema não envolvia pastor, mas envolvia os magos. Então eu tinha a opção de ser mago, mas Jesus eu nunca fui. Era sempre um bebê bonito, rechochudo, sabe, com aquelas bochechas lindas. A gente não faz mais isso quase na igreja. Eu tenho saudade. Agora eu, criança, eu ficava tão orgulhoso de vestir aquelas roupas do pastor ou do mago. Eu me sentia o rei mago, entendeu? Não é rei, a Bíblia não fala, mas na popularidade a gente fala os 3 reis magos. Eu me sentia um deles. E é sobre eles por aí que nós vamos falar nessa noite. Se você tem a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Mas eu vou concentrar conosco, por causa do tempo, em apenas 2 versículos. Há muita comentário sobre esses homens. Quem eram, quantos eram, se eram reis. Seja o que for, uma coisa nós sabemos: eles eram os homens mais sábios daquela época. Eram cientistas. Por isso que o nome Magi, em inglês, ou magos, em todas as línguas, essa palavra Magi, magos ou que, vem como sábios. São sábios, astrólogos ou astrônomos, como a gente conhece. A astrologia, naquela época, não tinha a conotação que tem hoje, ler horóscopo, tá? Ah, você é de qual signo? Não, era mais do que isso, era ler as estrelas, porque eles não tinham GPS, eles não tinham celular, eles tinham que entender como que o universo funcionava. Estes homens eram os mais instruídos na ciência da época. Estão morando bem do lado oposto onde Jesus vai nascer. E essa é a beleza que está por trás de Mateus
capítulo 2. Eu preciso dizer para vocês o seguinte, que os 4 evangelistas se ocupam da narrativa do Natal de maneira diferente. Mateus enfoca o menino. Ele dá ênfase ao menino, que é o que nós vamos nesta noite falar. Marcos já começa com Jesus adulto. Para Marcos, Jesus nunca teve infância. A sua narrativa já começa com Jesus em ação. Lucas vai concordar com Mateus, ele também passa pelo Natal, mas Lucas já não faz referência aos magos. Para ele são importantes os pastores. Diferente, não contradizem, complementam. E João, nenhum, nem o outro, nem tampouco o outro, ele próprio vai dizer: no princípio era o verbo. Que verbo que é este? Que Natal que é este em João, que nasce como o Logos? Então, os 4 evangelistas não se contradizem, mas eles se complementam e nos apresentam o Natal numa perspectiva ampla, rica. Mas vamos para o texto, Mateus 2, 1 a 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque avistamos sua estrela no Oriente, e aqui vimos para lhe prestar homenagem. Onde está o rei dos judeus? Algumas traduções: onde está o menino? Outras: onde está o recém-nascido? Seja menino, seja recém-nascido, ele é o rei dos judeus. E nós vimos a sua estrela lá no Oriente. E desde lá nós estamos marchando em direção a ele, para honrá-lo, para adorá-lo e para lhe dar presentes. Parece simples, mas assim não é. Essa pergunta dos magos é uma pergunta de vida, que dirige, que tem objetivo. Essa pergunta nunca foi totalmente respondida. Há sempre um espaço para a resposta, porque o menino que nasce é aquele que nos leva também a nascer de novo nele. E ninguém nasce uma vez para sempre e acabou. Nós estamos sempre no processo de conversão, de mudança, de um novo nascimento em Cristo. Então é muito mais. Parece simples, mas não é tanto. Gonçalves Dias, para os brasileiros que... Gonçalves Dias foi exilado em 1840, 1850. Ele não podia viver no Brasil. E lá em Portugal ele morre de paixão e de saudade por Brasil e escreve: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que cantam aqui não gorjeiam como lá. Este homem que marcou a literatura brasileira escreve sobre os magos. E eu trouxe para vocês essa poesia que quase ninguém conhece. Eu espero que não, porque senão vou sair daqui envergonhado. Mas deixa eu ler para vocês o cântico de Gonçalves Dias sobre os reis magos. Diz assim ele. Gonçalves Dias, aliás, eu preciso dizer rapidinho, morreu jovem, 41 anos, num naufrágio. Voltava de Portugal e quando o navio entrou na Baía do Maranhão, próximo, houve algum acidente ali e todos escaparam. Ele estava dormindo. Ele foi o único a morrer naquele naufrágio aos 41 anos. Hino dos Reis Magos. Entre pobreza e miséria, em sigela habitação, é nascido o Rei Menino para a nossa salvação. Povos e reis, adorai-o, é nascido o Redentor, vem viver, sofrer na terra, vem morrer por nosso amor. Deixou a corte celeste e as galas ricas dos céus. Quem entre os homens é homem, quem entre os anjos é Deus.
Povos e reis, adorai-o. É nascido o Redentor. Vem viver, sofrer na terra. Vem morrer por nosso amor. Vem oferecer os presentes que a Arábia feliz produz. Louvor a Deus nas alturas. Louvor na terra a Jesus. Povos e reis, adorai-o. É nascido o Redentor. Vem viver, sofrer na terra. Vem morrer por nosso amor. Gonçalves Dias. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa é a pergunta que paira no ar e que precisa ser respondida por todos nós. Os magos do Oriente encontraram resposta à sua pergunta. E nós já temos? E nós já sabemos a dimensão que envolve na pergunta e também na resposta. Em primeiro lugar, onde está Ele? Ele está na missão do profeta João Batista, capítulo 1 de João, sendo revelado ao mundo. Se vocês se lembram muito bem, João Batista, a voz que clamava no deserto, veio para revelar ao mundo quem era o rei dos judeus. Não o conhecia, não sabia quem ele era, mas veio antes batizando o batismo de arrependimento que apontava para Jesus. Até aquele dia, eu estou passando pelos evangelhos rapidamente, mas quem quiser me acompanhar, João capítulo 1, 29 a 34. Até que de repente surge ele do nada na frente do profeta. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ao proclamar, ao revelar, ao mostrar, ao identificá-lo, e ele dizia: eu não sei quem ele é. Jesus vem para ele. É Jesus quem se apresenta para João Batista, dizendo: João, eu sou ele. E João, pela primeira vez, que não sabia, perdido no deserto, estranho, não sabendo por que a sua missão era tão contrária a tudo que era racional e aceitável na época, até aquele ponto, quando o Cordeiro de Deus se revela como tal. Eu sou ele, e eu estou aqui para lhe dizer que eu sou aquele que você veio anunciar. Ele disse: eu não conhecia, eu não sei quem ele é, mas aquele que me chamou me disse assim: observe que o Espírito haverá de descer sobre o meu filho como sinal, e quando ele descer, você saberá que ele é o Cordeiro de Deus. Ele diz: e eu vi, esse ver de João Batista muda completamente a identificação de quem é rei dos judeus, que na dimensão da pergunta dos magos é uma revelação limitada. Enquanto Jesus é rei dos judeus, ele é muito mais. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele é divino. Ele não pode ser identificado como apenas rei de uma nação única, ainda que com grande privilégio. Eu vi. Ele é o Cordeiro de Deus. Gente, isso é maravilhoso, porque quando João encontra com a pessoa da sua revelação, com a pessoa da sua missão, ele diz: valeu a pena ser profeta, valeu a pena ser estranho, valeu a pena ser criticado, valeu a pena ser um bicho do mato, uma voz perdida no deserto. Ele está aqui, ele é. E Jesus vem e disse: João, muito obrigado, você fez bem,
Agora deixa comigo. Agora é comigo. Daqui para frente é comigo. E João ainda tinha discípulos. E João ainda tinha seus seguidores. E no segundo momento, ele encontra com aquele cordeiro. Ele diz: olha, lá vai o Cordeiro de Deus. E os dois dos seus discípulos viraram-lhe as costas, porque já não precisava mais dele, mas do Cordeiro, e foram atrás. Onde está então o rei dos judeus? Está agora atrás dos seus primeiros discípulos. Ele precisava formar os seus seguidores, aqueles que iriam proclamar a sua palavra. Ainda estou em João 1, se vocês quiserem o mesmo capítulo. E dentre eles André. André é um discípulo peculiar, e está sempre na surdina. Quando ele vê, ele vai. Quando ele vê, ele segue. Quando ele vê, ele procura a solução. Rabi, onde moras? Rei dos judeus, onde estás tu? Em outras palavras. E Jesus vira e fala: vem e vê. Siga-me. Vem comigo. Vem comigo. Que coragem essa de André. Quem era André para poder se atrever a tanto com a pergunta que não só responde, mas que o envolve, que o transforma, que o faz seguidor para sempre? É esse André que vai descobrir quem tinha os 5 pãezinhos e os 2 peixes mais tarde. Sempre na surdina, sempre ali, sempre acolá, sempre observando. Rabi, onde tu moras? Ô gente, essa pergunta é mais importante do que a primeira. Se os magos queriam saber onde estava o recém-nascido, é André que faz a pergunta vital. Onde tu moras é onde eu quero estar. Onde tu moras é onde eu quero morar. Vem e fiquem comigo. E passaram um dia inteiro. A Bíblia não fala quem era o segundo, só fala de André. Parece que André era decisivo nesse momento inicial. Ele é o primeiro dos 12. Você pode dar todo o crédito a Pedro, a João, a quem você quiser, mas André é o primeiro. Afinal de contas, a primeira letra do alfabeto, A. Um pouco de português aqui e acolá. Vem e vê. Para descobrir o rei dos judeus, você precisa segui-lo. Para descobrir quem é o rei dos judeus, você precisa ir na casa dele. Para descobrir quem é o rei dos judeus, você precisa morar com ele. Você precisa passar um dia inteiro com ele. Quem passa um dia com Jesus é transformado por ele. E a vida vira de cabeça para baixo. Nunca mais você será o mesmo. E André saiu dali já pregando, dizendo: o Messias chegou. Mas quem disse que ele era o Messias? Ninguém até então tinha descoberto tal coisa. Ele disse: nós achamos o Messias. Eu achei o Messias. Os magos procuram o rei. André descobre o Messias. Baseado no quê? Baseado na passagem do tempo. Baseado no estar com ele, baseado no viver com ele. Achamos o Messias. Vocês acham que foi Pedro quem achou Jesus? Foi André, irmão de Pedro, quem achou o Messias e pregou para Pedro, e Pedro se converteu. Às vezes a gente acha que Pedro é o primeiro. Não, Pedro é sempre precipitado, mas em primeiro lugar é André. Pedro, vem cá. Achamos o Messias. E a partir daí vocês sabem a história. Mas há um Filipe. Há sempre um Filipe na história. Um Filipe que encontra com Natanael. Ele diz: Natanael, nós achamos o Messias. Os discípulos são fofoqueiros, entendeu? Eles são bons fofoqueiros. Eles vão contando a coisa assim e não explicam direito. Caso uma bagunça inteira. E Natanael não estava entendendo. Nós achamos o Messias. Ah, é? Mas de onde que ele é? De Nazaré. Ah, não, que decepção.
Natanael fala para Filipe: de Nazaré não vem coisa boa. Você está falando com o meu Messias, que deveria estar em Jerusalém, pelo menos, está vindo lá daquela vilazinha do meio do nada, Nazaré? Ah, não, Filipe, esqueça, partindo para outra. E vai todo pomposo, todo orgulhoso de si próprio, como muitos de nós. Nós somos muito parecidos com Filipe, com Natanael, perdão. A gente acha que sabe demais, a gente acha que pode julgar, a gente acha que pode decidir de onde é que sai coisa boa, ou não. Ah, se eu dependesse de vocês, eu acho que vocês não teriam me colocado aqui no púlpito hoje, porque eu nasci lá no interior de Goiás, não vale nada, mas para Deus é outra coisa. E você também, você não é mais importante do que eu, nós somos todos iguais. De Nazaré, ah não, Filipe, não dá não. Aí aparece Jesus falando: eis no nosso meio o homem sobre quem ninguém tem nada do que julgar. Natanael, você é perfeito, você é o maior em toda a nação de Israel. Eu nunca encontrei um discípulo como você, Natanael, estou parafraseando. Encontrei um André, encontrei um Pedro, todo mundo despedaçado, mas você não, você é um israelita perfeito. Quem é o Senhor? Ele é atrevido. Quem que é o Senhor para falar desse jeito comigo? Natanael rebate a Jesus. Ué, Natanael simplesmente te vi debaixo da figueira quando Filipe te procurou. Como assim? O Senhor me viu lá no meu escondido? Vi. Inclusive eu sei até o que vocês conversaram. Ah não, mas como que o Senhor está invadindo a minha privacidade? Porque eu sou o Messias. Tu és rei. Aí ele fala: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha que revelação interessante. Vocês estão me acompanhando? Começamos com o rei dos judeus, nós passamos para o Messias, nós estamos agora no Filho de Deus, nós estamos agora no rei de Israel. 4 características da mesma pessoa, ampliando o entendimento de quem Jesus é. Natanael, só porque eu te vi debaixo da figueira, você está tão encantado comigo, e se você descobrisse o que eu tenho mais a dizer? Acho que você então seria arrebatado, né? Meus irmãos, vocês percebem que muitas vezes nós somos um pouco também de André, um pouco também de Natanael, um pouco de cada um. Os discípulos não são isolados das nossas vidas, nós somos muito parecidos com eles. Então, respondendo à pergunta: onde está o rei dos judeus? Ele está sendo revelado ao mundo como o Cordeiro de Deus. Ele está em busca dos seus primeiros discípulos, porque sem eles, ele não poderia fazer a sua missão como ele veio para fazer. Mas há um terceiro aspecto, que esse também eu gosto muito. Onde está o rei dos judeus? E agora eu passo para João capítulo 6. Ele está multiplicando pães. Lembra da primeira multiplicação em João 6? A multidão que ouvia Jesus era uma multidão muito grande. E não tinha mais como resolver o problema, não tinha comida. André até que conseguiu os 5 pães, os 2 peixinhos, trouxe. Coitado daquele rapaz, perdeu tudo que tinha por causa de André. Mas Jesus pegou aquele nada e fez tudo. E é interessante que João elabora isso de tal maneira que dá detalhes, dizendo que sobraram 12 cestos, eram 5.000 homens. A multiplicação foi grande. Jesus diz: não jogue nada fora, guarde os pães. Aquilo eu acho tão bonito, nesse costurar de Jesus. Não é para jogar fora o que sobrou. Muitas vezes nós entendemos muito diferente do que Jesus fala. Mas de volta ao ponto, o povo ficou maravilhado. O povo fica maravilhado com os sinais. Nós ficamos maravilhados com os sinais. Mas cuidado, os sinais não podem confundir a direção da nossa vida. Os sinais são bênçãos, mas o abençoador vem primeiro. E eles ficaram encantados.
E Jesus sabia muito bem a raça com quem ele estava trabalhando, e ele fugiu deles. Então a terceira resposta é: onde está o rei dos judeus? Está fugindo do povo, está fugindo daqueles que só querem a bênção, mas não querem ele. Opa, será que isso se aplica a nós? Quanto de Jesus eu quero, quanto de Jesus eu conheço, quanto de Jesus eu tenho, ou eu quero a bênção dele em detrimento da sua pessoa? Eu acho que o cristianismo do século 21, meus pastores, colegas, talvez concordem comigo, por onde eu tenho passado, o primeiro sinal eu quero a bênção, mas não necessariamente eu quero o Senhor da bênção. Ou eu estou sozinho nessa concepção? Meus irmãos, nós precisamos voltar para o texto. Jesus está chamando o povo para si, e o povo está querendo o que ele tem para dar. Não tem problema, ele vai abençoar, isso não é o problema é o foco. E Jesus fugiu deles. Jesus estava em Tiberíades, acho que o Wesley sabe muito bem onde é Tiberíades, onde esse milagre aconteceu por ali. E no dia seguinte ele partiu, sumiu, fugiu, foi para o outro lado do lago, foi para Cafarnaum. E o povo sempre vai onde a bênção estava. O povo sempre vai onde choveu no dia anterior. Choveu maná, então foram para lá. Gostaram da rima? Estavam lá em Tiberíades, cadê ele? Cadê ele? Cadê Jesus? Cadê a bênção? Cadê o pão? Nós queremos encher a barriga outra vez. Procurar o barco. Estava lá o barquinho de Jesus. Jesus tinha um barco. Eles viram que o barco de Jesus estava lá. Mas ele não estava. Porque Jesus não precisa de barco algum. Ele foi andando por cima do mar. Lembra dessa passagem? Quando eles descobriram que Jesus tinha passado a perna neles, eles pegaram o barco e voaram, foram uma lancha voadora, e chegaram com a cara lambida, lá em Tiberíades, não, lá em Cafarnaum. Senhor, que hora que o Senhor chegou aqui? Mas nós estamos lá atrás do Senhor, de madrugada, eu até fiz uma vigília, amanheci, o Senhor não estava lá para nos dar pão, eu estou com a barriga lá no estômago, ou estou com o estômago lá nas costas. Não, meus irmãos, não é esse o rei dos judeus, não é para isso que Jesus veio. Jesus não veio para encher barriga de ninguém. Ele nos deu força, trabalho e inteligência. Trabalha com o suor do seu rosto, ganhará o teu pão. Mas eu vim para outra missão. Senhor, nós estamos aqui. Jesus ficou tão irritado com aquela espiritualidade barata, para não falar outra coisa. Vocês não me procuram por quem eu sou. Ah, meus irmãos, quando eu leio isso, dói. Porque é para mim também. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que eu vou à igreja? Por que eu sigo? Por que eu sou cristão? É porque eu quero garantir meu lugar no céu? É porque eu quero ganhar as bênçãos aqui na terra? Ou é por causa dele? Mas essa pergunta não é só para mim, é para você também. Se Jesus deixar de te abençoar, você ainda assim seguirá a ele? Se Jesus deixar de multiplicar o pão, aqueles 2 peixinhos, para encher a nossa mesa, você ainda servirá a ele? Essa é uma resposta muito pessoal, mas vale a pena. E Jesus não está preocupado com aqueles que vão dizer não. Ele espera que seja sim no sentido positivo. Eu quero o Senhor. Aí ele começa. Vocês não estão me entendendo, vocês estão querendo sinal, vocês estão querendo forçar a barra, vocês querem simplesmente que eu saia por aí fazendo milagres. Se eu pudesse, eu também pegaria Jesus para fazer meus milagres. Para mim, você não pegaria? Eu pegaria, porque essa é a minha índole, a nossa índole, é só apertar o botão. Mas não é assim, gente, é cruz, é cruz, é cruz, é cruz, até o final. Aí ele diz, vocês perderam o ponto, vocês me perderam, eu estive com vocês, eu estou no meio de vocês, e vocês me perderam. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu,
Eu sou aquele maná que Moisés, eu sou Moisés, eu sou o maná, que lá no Velho Testamento já vinha para alimentar um povo inteiro, uma nação inteira peregrina. Ao invés de vocês passarem pelo deserto, eu vim onde vocês estão e eu sirvo a vocês, eu sou o pão. Então onde está? Ele está fugindo daqueles que querem a bênção, mas não querem Ele. Eu sei que não é o caso de vocês, não é o meu caso, eu espero que não, mas é um bom momento nesse Natal para a gente refletir. Eu ando na fé baseado no que eu ganho de Deus, ou eu ando na fé porque eu amo incondicionalmente? Acho que é isso que deveria ser uma boa resposta para o nosso Natal. Encaminhando para o fim, onde está o rei dos judeus? Ele precisa fazer milagres. Ele fez. Onde está o rei dos judeus? Ele precisa salvar, porque foi para isso que ele veio, para salvar o pecador. E agora eu passo com vocês para Lucas capítulo 7. Jesus é convidado por um homem importante da sociedade chamado Simão, capítulo 7 de Lucas. Simão era um religioso, como nós talvez nos identificamos presbiterianos, nós somos pentecostais, nós somos assim, a classe religiosa que você quiser se identificar, assim era Simão, mas era um homem de bem, era um homem da sociedade, era um homem de projeção, e que estava interessado em testar Jesus. Ele não estava querendo honrar Jesus, é diferente. E o convida, e quando Jesus vai, Jesus sabia de tudo que estava maquinado naquele jantar ou almoço, não sei, mas era uma refeição honrosa. E quando ele entra, quando ele se assenta à mesa, de imediato aparece uma penetra, uma mulher pecadora, que não foi convidada, ela não tinha entrada para aquele jantar, e tudo aconteceu tão rápido, que nem Jesus pôde pôr a mulher para fora. A mulher entrou e já foi, entrando em ação com Jesus, adorando a Jesus, entregando-se, que Jesus podia pôr ela para fora. Espera aí, o jantar ou a convite é só para mim, você não tem convite, então fora. O pobre do Simão, graças a Deus, não teve tempo para pôr a mulher para fora, perdeu a chance. E a mulher entrou e ela bagunçou aquela refeição, ela virou a casa de Simão de perna para o ar, ela virou a mesa, se você quiser, ela bagunçou tudo, nada estava no cardápio de Simão, que incluía aquela mulher que não tem nome, é apenas dito, mulher pecadora. Não confundam ela com Maria, irmã de Lázaro, que muitas vezes a gente vê em Mateus, Marcos e João, e acha que é a de Lucas. Não, a de Lucas é só esta, a mulher pecadora sem nome, mas uma mulher conhecida na cidade. E aí Jesus entra. Simão fez muito feio. Quando você convidar alguém, não faça como Simão. Ninguém diz amém, pastora Rita, porque já sabe o que vem. Mas eu vou contar o que vem. Se você convida, você não é obrigado a convidar ninguém, mas quando você convidar alguém, de acordo com o padrão bíblico, você tem que pôr alguém, um doulos, um escravo, para lavar o pé dele ou dela. Tem que ter água fria lá na porta para lavar o pé da pessoa. Era assim na época. Você, como anfitrião, é você quem recebe, e você dá um beijo, um ósculo santo no rosto. E por causa do trânsito, na poeira, no sol causticante, tinha que ter um óleo que pudesse passar nas rachaduras, nas feridas, muitas vezes, sabe, o cansaço, para suavizar um pouco. Aí a pessoa era bem-vinda à casa. Simão não fez nada disto. Ele era rico, ele tinha escravos, ele podia fazer, e ele menosprezou a Jesus. Que falta de educação! Você convidar alguém sabendo do protocolo e você falhar com todo ele. Pois então a mulher pecadora entra e faz o papel de Simão. Ela traz um vaso de alabastro, que é um vaso de mármore. Dentro desse vaso está mirra. Não é unguento, como a gente entende, é mirra, que é uma árvore espinhosa do Oriente, e que dá perfume, dá óleo, e que era usado pelos egípcios para embalsamar os corpos, que durariam então séculos.
Tamanho era o poder curador daquela essência, a mirra. Ela traz aquele conteúdo tão precioso, caríssimo. Não se sabe quanto, mas era caríssimo. Judas não estava achando naquele momento que se Judas tivesse, ele ia roubar, ele ia vender e ia roubar. Ele era mestre nisto. Essa mulher não está preocupada com valor. Ela só sabe de uma coisa, é para ele. Tudo que eu tenho é para ele. O mais precioso é para ele. E ela começa a chorar. Aquela água que era para lavar os pés, vem das lágrimas daquela mulher para os pés. Não tem toalha, ela enxuga com seus cabelos. E ela pega a mirra, derrama sobre os pés de Jesus. A mirra era para derramar no cabelo, cabeça. Não, ela derrama nos pés. E beija os pés de Jesus. Ela não está beijando a face, ela está beijando. Ela não pode, ela não é digna. Simão não fez, ela beija o pé. Onde está o rei dos judeus? Ele está sendo adorado por uma mulher pecadora. Por causa de um homem que está humilhando Jesus, não está lhe dando o devido respeito, adoração, e podia. E pergunta se ele soubesse quem essa mulher é. Ele bem saberia, se ele fosse profeta, que ela é uma pecadora. Jesus então lança uma parábola. Simão, eu tenho algo a te dizer. Pois não, mestre, conta. Um homem, um grande credor, tinha 2 devedores. Um lhe devia $500 e o outro 50. O dono, então, desse dinheiro, resolveu no Natal perdoar ambos. O que devia $500 está perdoado os $50. Tem uma pergunta, Simão. Qual deles ama mais? Senhor, eu acho que o senhor não está menosprezando a minha inteligência, né? Eu acho que aquele que foi perdoado mais nos $500, esse ama mais. Ótima resposta! Está vendo essa mulher pecadora que é atirada no chão, como tapete, como trapo, como nada? Aí ele começa, você não me lavou os pés, ela está me lavando com suas lágrimas. Você não me deu óleo, ela derrama todo o seu vaso de alabastro com a mirra, esse unguento, nos meus pés. Não está aí, mas o texto abre também para essa possibilidade, me embalsamando, me preparando para a minha morte futura. Isso está implícito nos textos bíblicos. Você não me beijou a face como é costume. Ela não para de beijar os meus pés. Essa mulher, Simão, é aquela que muito amou. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Simão engoliu aquilo, tanto ódio. Ele conhecia as Escrituras. Simão era da igreja, a mulher não. Simão era da casa, a mulher não. Simão era santo, eleito, já separado. Ele já tinha o 7º céu garantido, passaporte carimbado. A mulher não. Era pecadora, era prostituta, não diz a Bíblia. Era o quê? Era pecadora. Basta isto. Aí Jesus vira para ela e fala assim. Jesus fala para ela o que todos nós queremos e precisamos ouvir. Os teus pecados estão perdoados. Você está salva. Ele não diz, vá e não peque mais. Ele diz isso para outra mulher. Não confunda as mulheres, são muitas. Ele vai dizer, vai em paz, mulher, vai em paz, vai em paz. Oh, gente, ele é o príncipe da paz. Vá comigo, leve-me com você. Ah, meus irmãos, não há nada nesse mundo que pode ser mais radical do que perdão de pecados. Só o rei dos judeus pode. Não há nada mais radical nesse mundo do que ser declarado livre das culpas que nos pesam, dos nossos cânceres, das nossas feridas, das nossas mazelas. E ele diz, os teus pecados estão perdoados. Vá-te em paz, vá-te em paz, vá-te em paz. Satanás tem tentado bloquear essa mensagem.
Satanás tem tentado confundir essa mensagem, que é a essência do Evangelho. Não pode, não pode. A partir do momento que nós não ouvirmos mais perdão de pecados, nós não temos mais nada para ouvir, nada mais. Só Ele, só Ele, só Ele pode perdoar pecados. E aquela mulher sai. Nunca mais se ouve falar dela. Também não se ouve falar mais de Simão. Onde está ele? Ele está onde você está. Nossos pecados são correntes que nos amarram e que nos arrastam para longe dele. Vem, é para ele, é com ele, é nele que devemos estar. E para terminar, como é que então essa pergunta é respondida? Ela tem que ser respondida, gente. Onde está o rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pilatos vai responder. Pilatos vai responder, obrigado. E para terminar, eu estou em Lucas capítulo 23. Pilatos recebe Jesus, no final de toda a história. E ele diz: você é o rei dos judeus? É uma pergunta. Jesus diz: tu o dizes. Pilatos fica enfurecido. Eu sou o rei, eu sou representante de Roma, eu tenho o poder de te condenar ou de te libertar. Eu só estou te fazendo uma pergunta. Você é um homem? É você aquele que os magos estavam lá em Mateus atrás? Gente, tudo fecha na Bíblia. O que abre, fecha. A Bíblia é perfeita. Os magos saíram com a resposta, mas Pilatos não. Qual é a diferença entre os magos e Pilatos? A atitude. Os magos eram movidos pela fé, Pilatos pela arrogância. Eu tenho o poder de te libertar, de te condenar. Diga para mim, você é o rei dos judeus? Jesus diz, é uma réplica, uma tréplica. Você o diz. Ninguém gosta desse tipo de resposta, porque não disse nada. É você, Pilatos, que está falando. Eu não estou dizendo que eu sou. E Pilatos era um homem enfurecido. Ele estava tomado pelo demônio, claro, por ele próprio. A pessoa que não anda na luz só pode estar debaixo das trevas. E Pilatos estava. Ele não tomou aquilo barato. Ou vocês acham que Jesus iria se revelar pela força? Jesus só se revela pela graça. Não foi assim a estrela que foi revelando Deus do Oriente até chegar lá? A mulher, não foi ele que vai a João e se revela a João, dizendo, João, eu estou aqui. Pilatos é ardiloso, como o diabo é. Pilatos sonda um pouco mais o terreno e fala, opa! Esse homem é Galileu? Eu pensei que ele era da Judéia. Vocês estão falando que ele era do norte da Galileia. Ele é Galileu? Ele é Galileu. Ele é de Nazaré. Então, eu vou lá. Pilatos era sempre aquele que lavava as mãos. Eu vou lavar as minhas mãos, porque quem governa a Galileia não sou eu. É Herodes o Antipas, filho do Herodes o Grande, aquele que queria matar o menino, lembra? Olha a história voltando, olha o ciclo se fechando. Pilatos, mais do que depressa, manda Jesus para Herodes Antipas. Herodes estava louco a vida inteira atrás de Jesus, porque ele queria pegar Jesus como marionete. Dizem que ele é profeta, eu quero que ele fique na minha frente e faça milagre acontecer assim. Eu quero assistir os milagres, os poderes dele, porque eu sou rei, eu sou filho de rei, eu sou da geração de Herodes. Eu sou filho daquele que queria matar esse menino.
Lembra da história? O pai morreu quando Jesus está de fuga para o Egito. Criança. Agora Jesus se apresenta adulto diante de Herodes, daquele cujo pai queria matá-lo. Eu não entendo isso, eu não sei como explicar, eu não entendo por que o pai que queria matar entrega para o filho executá-lo mais tarde. E Antipas, Herodes Antipas, vira para ele e fala: faz milagre na minha frente, eu quero ver. Diz que você faz, que você cura, que você realiza, que você multiplica pão, quem é você? Faça, quem é você? E Jesus: quem é você? Faça. Jesus: nada. Ele ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, mas tanta raiva, que ele vestiu Jesus de palhaço e mandou de volta. Ele humilha Jesus, ele coloca uma capa de palhaço para todo mundo fazer gozação de Jesus pelo caminho. Está escrito. E ele devolve a Pilatos. Pilatos outra vez com o dilema: ai, esse Jesus no meu caminho, esse Jesus que não me responde, esse Jesus que não me diz quem ele é. Eu estou entre a cruz e a parede, ou a espada, perdão. Tá bom, eu vou te entregar, você será crucificado, mas eu vou decidir quem você é. Eu vou te coroar rei dos judeus. E Pilatos colocou uma placa dizendo: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E desde então nós estamos lendo o que Pilatos escreveu, não o que Deus revelou. Jesus é rei dos judeus, Jesus é Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o rei de Israel, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Amém, irmãos? Nós não podemos sair daqui só porque é bom ouvir um sermão. Nós não podemos sair daqui sem uma conversa com Ele. É só você e Ele. Você pode sair como você entrou, mas você pode sair diferente. Se no Natal é tempo de dar presente, talvez você queira dar alguma coisa que você nunca deu. Os magos deram ouro, porque ele era rei, deram incenso, porque ele é Deus, e deram mirra, porque ele seria morto e seria embalsamado, preparado nesse sentido. A mulher deu, vocês sabem, ela deu tudo que tinha, ficou pobre, né? Deu tudo, voltou sem nada. Não faça como Simão. Simão não deu o que lhe faltava. Simão deu exatamente porque ele era pão duro, miserento. Ele não deu o mais importante, que era o seu coração. A mulher deu. André deu tudo, Pedro deu tudo, Filipe deu tudo, até Natanael deu tudo. É a sua hora. E você tem que dar alguma coisa hoje para Ele. Amém? Eu vou pedir à pastora Rita, que é a pastora da sua igreja, para fazer essa oração de entrega. Pode ser, pastora Rita? Ela vai conduzir como Deus lhe dirigir. Mas este é o Natal que nos aguarda. Amém.